Olá, o meu nome é Miquel Sousa e vou dar aqui início a este breve workshop sobre uma introdução à gamificação. Então, aquilo que vos preparei para apresentar hoje, tentando fazer aqui uma sessão condensada e que aproxima muito daquilo que está no manual, no guia metodológico, nas recomendações para a possibilidade de usar, então, gamificação. Este acaba por ser um resumo e que vou dar alguns exemplos mais concretos, pois o texto pode estar um pouco mais abstrato, o que é normal, tendo em conta o média que é utilizado para passar a informação. Portanto, aqui numa introdução mais prática. Então, e para fazer este tipo de apresentações, eu podia começar aqui por apresentar-me. Sou Miquel Sousa, tenho uma licenciatura em Engenharia Civil, em História, um mestrado em Energia e Ambiente, outro em Estudos do Património, tenho um doutoramento em Planeamento do Território. Podia dizer aqui os sítios onde estou, onde fiz isto tudo, podia falar do meu cargo atual de investigador de pós-doutoramento no University College Dublin, podia falar dos meus anos dedicados à investigação dos jogos e a aplicá-los a vários projetos e ao ensino, das várias coisas que fui fazendo, mas isto seria uma apresentação muito formal, mas uma provavelmente algo aborrecida e que podia enviesar até o modo como as pessoas nos veem. Se nós podemos querer passar esta mensagem num perfil mais académico, mais formal, provavelmente e muitas vezes usamos então técnicas de jogos para passar outro tipo de mensagens e outro tipo de aproximação aos utilizadores, especialmente quando vamos ter interações com eles. Portanto, eu poderia fazer esta primeira apresentação e fazer agora uma radicalmente diferente, tentando evitar este lado aborrecido. E então, se calhar tentava fazer aqui uma apresentação mais pessoal, ainda que devidamente controlada. Portanto, e para isso ia fazer aqui uma técnica em que vamos modelar aqui o modo como nos apresentamos. E para isso, eu vou usar aqui uma técnica de uns cubos. Isto são cubos muito conhecidos, existem muitas coisas destas, são os Story Cubes. Então, em vez de fazer aquela apresentação assim mais formal, eu podia fazer uma assim, em que lançava os dados e agora, consoante os lançamentos, eu ia fazer uma auto-apresentação sobre mim. E ia começar por dizer que eu não gosto nada de batom, adoro viajar pelo mundo, gostava de ter mais tempo para descansar, mas é uma coisa que um dia espero fazer. Quanto a piratas, por acaso é um tipo de narrativa que eu gosto, e aqui este sistema de rodas mecânicas faz-me lembrar uma paixão pessoal, porque eu gosto de desmontar sistemas e de ver como eles funcionam, e esta é uma das relações que eu tenho com os jogos, a desmontar estes sistemas, porque vamos apresentar os jogos como sistemas. Aqui sobre rios e caminhos também é uma parte que eu gosto, que acabo por gostar mais do campo do que propriamente da praia, e aqui a parte da escrita, gosto de escrever à mão também, e gosto de fazer os meus protótipos de jogos, mesmo que sejam analógicos à mão. Quanto a cavalos, nunca andei, não conheço muito, quem sabe um dia para experimentar. Vulcões, nunca vi nenhum em erupção, mas imagino que seja um fenómeno interessante. Quanto a gargalhadas, eu realmente não sou uma pessoa que dá muitas gargalhadas, embora pense que tenho um sentido de humor ah, desenvolvido, como se calhar a maior parte das pessoas, mas não sou propriamente uma pessoa de dar muitas gargalhadas. Quanto à chuva, adoro a chuva quando se está em casa a fazer atividades, por exemplo, a jogar jogos de tabuleiro. E quanto a vegetais, eu acho que também gosto e podemos fazer imensas coisas com eles. Então, este exemplo da apresentação, com esta técnica muito simples, para além de ter sido muito rápido, é uma forma alternativa de fazermos apresentações, especialmente apresentações em grupo, e entramos aqui em algumas das experiências que eu fui fazendo e experiências profissionais da utilização de gamificação. Muitos dos processos que eu fui aplicando de gamificação e de serious games pediram-me para fazer jogos para processos de trabalho colaborativo e para processos criativos. E quando isto é feito num modo coletivo, importa criarmos então um estado de empatia entre as pessoas. E aqui vemos já a adaptação de um sistema de jogo, que é este sistema aleatório de geração de imagens e de desafio para fazermos interpretações delas. Portanto, entramos aqui em várias dimensões de jogos que vamos aproximar depois, durante a apresentação. Isto é uma utilização no jogo para um objetivo. Portanto, isto serve para que se criem pontos comuns de proximidade, porque estamos a falar de coisas que nos aproximam, enquanto, por exemplo, na minha apresentação prévia anterior, muito focada na parte
da apresentação do meu currículo académico e da experiência profissional, pode tender a afastar pessoas, embora clarifique, mas afasta pessoas, e quando queremos mobilizar essas mesmas pessoas e nos integrarmos num grupo para termos soluções coletivas, fazer co-criação e processos criativos no geral, isso pode ser um entrave. Portanto, isto entra nas técnicas de quebra-gelo, mas também nas técnicas de promoção do trabalho de um modo diferente. Portanto, já vimos aqui uma pequena aplicação de jogos que podemos fazer em qualquer lado, muito rápido, muito fácil de usar, e uma técnica simples. Portanto, isto dos jogos não precisa de ser muito complicado, é mesmo uma questão de sabermos o que existe, que técnicas temos e de as saber quando aplicar e para que propósitos. Agora vamos a conteúdos propriamente ditos. Então, uh, aulas assim interessantes, quem nunca teve, não é? Em que nós vemos que as pessoas estão lá, mas provavelmente não estão a gostar ou a assimilar aquilo que deveriam. Quem nunca teve então este tipo de formações cativantes, eu espero que vocês não estejam já neste ponto. E reuniões de trabalho altamente produtivas também. Quem nunca passou por este tipo de reuniões longas e em que, de facto, não estamos a usar o tempo para nada de útil ou produtivo. E como contornar isto, como transformar estas formações em soluções e em experiências mais cativantes e, ao mesmo tempo, garantir que realmente as aprendizagens acontecem. Este é um dos grandes desafios, e é algo que hoje em dia os professores e formadores devem ter ferramentas para lidar com isto e as competências, ou seja, treinar as suas competências para fazer isto também. E uma solução são jogos. Não propriamente jogar só, levar jogos e passar uma aula a jogar, mas saber utilizar os elementos de jogos. E porque estas imagens? Isto normalmente são comportamentos que nós expressamos quando estamos a jogar. E nós vemos aqui muitas emoções visíveis nestas imagens. E quando as pessoas jogam, e quando nos colocamos nós, professores ou formadores, no papel de observadores, vamos ver estas emoções. E há uma série de expressões faciais que as pessoas só fazem quando estão a jogar jogos. E claramente isto é a manifestação e a prova de que temos aqui perante um tipo de atividade mobilizadora. E se as soubermos mobilizar então para os tais objetivos educativos e pedagógicos, nós temos aqui realmente algo poderoso para explorar e para evitar o desinteresse dos alunos e o aborrecimento e também dos próprios professores, porque ninguém gosta de estar a conduzir aulas num ambiente de desconexão e de desinteresse. Mas vamos começar por definir aqui aquilo que é um jogo. Esta apresentação está feita como um resumo, uma introdução ao estudo dos jogos, tal como o manual e o guia metodológico que vai ser enviado e vai ser disponibilizado, tem também esta abordagem. Ou seja, eu não acho que seja recomendável, e a literatura também nos diz, que não podemos entrar nesta área dos jogos aplicados, dos jogos no geral, sem conhecer alguns dos elementos de design e metodológicos e sistemáticos dos jogos. Portanto, aqui uma breve introdução que depois também se replica naquilo que é o manual. Então, temos de definir um jogo como um sistema de entradas e saídas. O que é isto? Existe um sistema que está organizado e em que os utilizadores vão introduzir algo, ou seja, as suas ações no sistema, o sistema vai resolver e vai devolver, ou seja, as saídas, ou em inglês, inputs e outputs, e os outputs são aqui as saídas, são sempre resultado de umas ou das interações entre os jogadores ou dos jogadores no sistema de jogo e normalmente de acordo com sistemas de regras e mecânicas. E o jogo é diferente da realidade. Ou seja, quando estamos a jogar, não estamos na realidade e, obviamente, nunca será uma simulação perfeita e ideal, embora possamos usar algumas técnicas para garantir mais imersão. No entanto, está relacionado com ela, o que nos permite também retirar e usar apenas algumas partes que nós queiramos trabalhar sem ter que fazer uma simulação profunda de tudo, de toda a realidade. Podemos nos focar e centrar apenas naquilo que queremos, por exemplo, num certo conteúdo, numa certa área, numa coisa específica que se liga com os conteúdos programáticos, por exemplo, de uma disciplina. Voluntário. Normalmente, quando obrigamos alguém a jogar, há automaticamente uma quebra de motivação. Por isso é que usar os jogos como ferramentas obrigatórias enquanto este ensino pode ser problemático. O que normalmente se deve fazer, e eu tenho usado isto algumas vezes, é convidar os alunos a jogar
dá-lhes a possibilidade de observarem e se o jogo for cativante o suficiente, eles vão querer por eles mesmos entrar no jogo. Portanto, esta é a abordagem mais suave. Podemos dizer que é obrigatório a jogar, porque se realmente for uma das ferramentas que temos que usar e que temos que avaliar, no entanto, ter em consideração que isto pode afetar ou destruir o potencial de experiência positiva, de experiência emocional de jogar o jogo. Ter isto em conta, porque por vezes pode ser este detalhe que faz a diferença. Interativo. Interativo aqui no sentido de que os jogadores interagem com o jogo, isto é quase obrigatório, mas aqui decisões como ponto de exclamação, porque só vou considerar, e eu acho que são aqueles que nos são mais úteis, os jogos em que as tomadas de decisão, as ações dos jogadores têm consequência com aquilo que acontece no sistema de jogo. Ou seja, não é um jogo profundamente aleatório. O que quer dizer que, por exemplo, jogos em que eu simplesmente lanço um dado e avanço e o resultado que sai desta interação é apenas o resultado do dado e não houve decisão da parte do jogador, ou competência que foi treinada, ou desafio que o jogador pode passar ou não passar consoante aquilo que faz, eu diria que isso não são jogos que nos interessam, porque não conseguimos estabelecer relações entre causas e efeitos entre aquilo que se sabe ou se faz e aquilo que depois o jogo devolve. Por falar em sistema, eu referi já que o jogo é um sistema com regras definidas. Ou seja, muitas vezes a distinção entre jogo e brincadeira é a ausência de regras definidas. Se não tiver regras definidas, normalmente não é um jogo. E no jogo temos que saber exatamente que tipo de regras é que temos para cumprir. Normalmente elas informam e determinam aquilo que são chamadas as mecânicas de jogo, que passarei a explicar mais à frente, mas são também as regras que determinam o que se pode fazer para chegar aos objetivos, que é também algo forte nos jogos. E daqui a relação também com resultados e progressão. Normalmente os jogos têm sempre esse sistema de progressão. Vamos progredindo, vamos fazendo cada vez mais, vamos vendo o fim a chegar e isto vai dando também o feedback, que é uma coisa muito importante, que é a resposta aos jogadores para saberem o seu nível de competência e o nível de progressão no jogo, e isto funciona como um motivador porque sabemos em que estado é que estamos, o que é que já fizemos, quanto é que falta fazer, e a possibilidade de vermos os resultados e as causas das nossas decisões, por vezes através da repetição, é uma forma de aprender repetindo, experimentando e tendo sempre um motivador para tentar fazer mais e melhor. Aqui no sistema transparente, eu pus entre aspas transparente porque isto deve ser transparente para os alunos. Os alunos devem ver aquilo onde estão. E isto é uma das forças. No entanto, por vezes eles podem ser demasiado transparentes. Estou a invocar aqui, por exemplo, o exemplo do quadro de líderes, ao ponto disto poder desmotivar quem não tenha uma pontuação muito elevada ou já não possa, pelo menos, estar nos primeiros lugares. Portanto, há algum cuidado também com isto. Quanto ao envolvimento, os jogos devem ter envolvimento. Porquê? Porque vamos estar envolvidos porque estamos ativos a fazer. Portanto, temos que ser jogadores ativos. E aquilo que nós fazemos do jogo, daí as tais decisões, devem ter consequência. Ou seja, nós vemos a consequência do que fazemos. O jogo responde ao que nós fazemos. E por vezes um dos problemas do ensino é que os alunos têm o tal feedback, a tal resposta àquilo que fazem demasiado tarde e já não têm num tempo ou num espaço de tempo suficiente para poderem corrigir e melhorar. Uh, e por fim, aqui a diversão. Eu pus diversão como uma questão. Porquê? Porque apesar de normalmente o primeiro adjetivo que as pessoas referem quando jogam um jogo ou quando escrevem um jogo, é a diversão. O jogo é divertido. No entanto, isto é uma simplificação que nem sempre nos ajuda muito, porque este conceito de diversão é altamente subjetivo. Nós podemos ter uma atividade que é muito divertida para uns utilizadores e não é nada divertida para outros. Por isso é que nós depois tendemos a definir os jogos como sistemas geradores de experiências e o tipo de experiências então podem ser divertidas ou não, consoante os perfis dos jogadores. E, portanto, sempre cuidado aqui quando definimos isto como diversão. Então, o que é que constitui um jogo? Vamos entrar aqui na análise sistémica. Normalmente o jogo tem temas ou narrativas. O tema pode ser apenas o contexto em que o jogo se passa. Imaginem que se, por exemplo, for um jogo sobre pescas, o contexto vai ser ou no mar, ou no rio, num sítio onde se façam pescas. Mas depois pode ter uma narrativa, pode ser a história do pescador ou da pescadora, pode ser a história de uma comunidade de pescadores, qualquer coisa desse género, e então já entra num elemento narrativo. Depois tem as regras, e as regras definem aquilo que se pode ou não pode fazer no jogo, quando é que ele vai acontecer, o tempo, quando é que acaba.
E dentro das regras, normalmente, costumamos colocar assim, eu também faço este enquadramento, das mecânicas como fazendo parte das regras. Porque as mecânicas são aquilo que os jogadores podem fazer para ativar o jogo. Que mecânicas é que eles usam? E vamos depois gastar algum tempo aqui de volta deste tema das mecânicas. E as mecânicas são aquilo que o jogador faz, mas também tudo aquilo que faz o sistema funcionar. Estamos a falar aqui de um sistema reativo e interativo, portanto ele não é estático. Ele é altamente dinâmico. Depois temos que ter a plataforma de jogo, e esta plataforma de jogo relaciona-se com o contexto e com os componentes. Podemos estar a falar de um jogo digital, de um jogo analógico, podemos estar a falar de um jogo digital que pode ser corrido num computador, numa consola, num tablet, num smartphone, agora nos óculos de realidade virtual também, por exemplo, ou então de um jogo analógico que pode correr num tabuleiro, pode ser jogado através de cartas, pode ser um jogo mais físico, pode ser um jogo de exterior. Podemos ter todas estas coisas. E, portanto, também é neste nosso sistema temos aqui a questão do jogador. E o jogador está dentro e fora do sistema e os jogos devem ser centrados no utilizador. Entre todas estas dimensões deve haver correlações e coerências e relações para poderem funcionar, e é isto tudo que gera o nosso sistema de jogo, que então é orientado para experiências. E depois as experiências vão ser experienciadas, redundâncias à parte, experienciadas pelo jogador ou jogador. E para construir estes jogos com significado, e é algo sempre importante, porque por vezes podemos fazer jogos que não tenham significado, e se eles não tiverem significado, não os poderemos relacionar com os nossos conteúdos, especialmente com os conteúdos educativos que queiramos estar a trabalhar. Por isso vamos pensar aqui nisto como um sistema também. Portanto, o jogador interage com o tal sistema de jogo, que é a tal construção, é o tal artefato, que pode ser digital ou físico, a tal construção jogável, e esta construção jogável, depois de ativada, gera um resultado. E o jogador vai interpretar depois o resultado que sai do tal sistema, o tal output, o tal feedback. E com isto vai interpretar e vai construir um significado. Penso que é importante reforçar isto, porque isto leva para a parte emergente e para a parte incerta e imprevisível dos jogos. Porque, para já, os sistemas, quando têm muitas variáveis, podem dar resultados que são quase imprevisíveis, especialmente quando tem interações entre múltiplos agentes. Imaginem muitas pessoas a jogar um jogo, os resultados vão ser realmente qualquer coisa difícil de prever. Mas, mais que isso, os próprios jogadores, quando estão a experienciar o jogo, constroem interpretações daquilo que foi feito. E, por vezes, as interpretações não coincidem com aquilo que eram as intenções de quem definiu o sistema de jogo. Por isso é que, normalmente, quando aplicamos estes tipos de jogos e quando fazemos ou jogos diretos de game-based learning, ou seja, aprendizagem baseada nos jogos, ou quando entramos na gamificação e nos serious games, deve haver sempre um processo de facilitação e acompanhamento com uma validação daquilo que foi apreendido pelos jogadores. Portanto, pode haver aqui uma falha se não conseguimos fazer este método de facilitação, e é algo que a literatura da especialidade recomenda e que eu tenho feito muito e recomendo e sugiro mesmo que nunca passem esta parte. Porque depois isto também acontece perante ciclos, e quando temos mais ciclos, mais imprevisível tudo isto pode ser. Mas, se calhar vamos um pouco com calma, porque realmente estamos aqui a falar de conceitos que podem ser muito estranhos para quem nunca trabalhou nesta área dos jogos, pelo menos nos jogos de um ponto de vista mais sistemático. Mas vamos entrar aqui num conceito então importante, que é o conceito do círculo mágico. Foi um conceito criado por Johan Huizinga e depois foi trabalhado mais recentemente como algo essencial para o tipo de experiências de jogo. Imaginem então que são um feiticeiro ou uma feiticeira e fazem um feitiço, que é um ataque demolidor, que vai causar danos severos no outro jogador. Imagina aqui um combate entre feiticeiros. E, na realidade, o que é que vocês fizeram? Por exemplo, jogaram uma carta, ou mexeram um cubo no mapa, ou um peão. Ou então, carregaram num botão, ou numa sequência de botões, num controlador de um qualquer jogo digital. Ou então, entrando aqui nos jogos já narrativos, escreveram ou disseram alguma coisa, ou interagiram através disto. Portanto, na realidade, nada disto aconteceu, mas foi a nossa capacidade de entrarmos no ciclo mágico, e de interpretarmos estes sistemas mecânicos mais abstratos que vão criar esta experiência que estamos a fazer, esta sensação. E entramos então no círculo mágico, que é onde o tempo e o espaço são distorcidos quando estamos a jogar. Quando estamos a jogar, muitas vezes esquecemos de nós mesmos enquanto seres individuais, fazemos uma transposição para os avatares ou para a entidade que está a ser recriada no jogo.
e o espaço passa a ser o espaço do jogo, já não é o espaço onde nós estamos, e o tempo passa de um modo muito mais rápido. E é por isso que, por vezes, quando estamos a jogar, não damos pelo tempo a passar e é tudo muito rápido. E isto é realmente uma experiência muito contrária àquilo que são as experiências em aulas, em que os alunos referem que as aulas demoram muito tempo a passar. Uma das coisas que se tenta fazer é então criar esta experiência de círculo mágico para a aprendizagem, para tudo isto ser mais fluido e não ser uma sequência de intervalos que parecem nunca mais acabarem e que estão sempre a olhar para o relógio. Portanto, é isto uma das coisas que se pretende atingir. Algo muito importante aqui ainda também na motivação é estudarmos aqui o conceito de flow, a teoria do flow, a theory of flow, de Csikszentmihalyi, que é um nome difícil de dizer. Esta teoria é muito interessante também para o modo como desenvolvemos os nossos processos de aprendizagem, ou construímos os nossos conteúdos, as nossas aulas, porque nos diz que devemos sempre adaptar as competências, aqui as skills, aos desafios, aos challenges. Ou seja, devemos dar um desafio adequado às competências do aluno e então fazer progredir o nível de desafio à medida que o aluno então vai ganhando novas competências, daí ter esta flow zone, zona de envolvimento diagonal, que representa as etapas e uma escada de progressão, que temos aqui uma relação muito direta depois então com os níveis de dificuldade do jogo, mas podemos ter sobre os jogos, somente aqui jogos. Nós tivemos aqui jogos de expert, de quem é considerado um gamer, joga jogos complexos. Se nós por exemplo, se a pessoa tiver baixas competências e tiver um jogo destes que tem elevados desafios, ela vai entrar em ansiedade e frustração. No entanto, se também pegarmos num jogo de crianças, normalmente os mais simples e deles com muita aleatoriedade, que é para as crianças poderem ganhar, se dermos isto a uma pessoa com elevadas competências, ela também vai entrar em aborrecimento e em tédio. Portanto, nós não queremos isto, queremos andar aqui na zona de envolvimento e motivação, que normalmente tem uma progressão à medida que as competências vão sendo desenvolvidas. Um bocadinho de neurociência, aqui de um modo muito rápido, e os jogos, porque é uma área de estudos também importante e convém perceber o modo como processamos a informação, a adquirimos e a guardamos, não é? Nos jogos existe sempre a necessidade de analisarmos os contextos prévios dos utilizadores, porque a experiência prévia vai influenciar muito o modo como as pessoas interagem com os jogos, se os conseguem jogar ou não, e se conseguem tirar o máximo de partido deles, e depois temos sempre a necessidade de verificar e ter métodos de avaliação paralelos para verificar se realmente aquilo que foi feito no jogo tem transposição para a aprendizagem. E nós sabemos que ao termos atividades mais ativas, onde o utilizador faz e não está meramente a ouvir um conteúdo expositivo, nós sabemos que isto gera melhores aprendizagens porque estamos a ativar mais zonas de processamento do cérebro e zonas mais profundas, ou seja, que exigem mais recursos e mais atenção, e a atenção é um recurso muito escasso, como nós sabemos. E, portanto, fazendo e jogando é uma forma de aprender a fazer e vai por esta metodologia mais ativa, e sabemos que essa tem uma força grande como potencial de aprendizagem. Depois também, os jogos têm aqui uma relação com a forma implícita e explícita de aprendizagem. Muitas vezes nos jogos nós sabemos fazer, mas não sabemos explicar porque é que sabemos fazer. Portanto, é uma aprendizagem implícita. E são excelentes para treinar este tipo de coisas, e daí depois a necessidade de haver alguma mediação para tornarmos o que é implícito em explícito, e aqui claramente o papel dos professores, e é por isso que mesmo que nós possamos ter ou criar jogos para a aprendizagem, nunca dispensamos o papel do professor, porque é essencial neste tipo de relacionamento. E nós sabemos que os jogos podem usar aqui algumas técnicas de sugestão, mas ainda que são limitadas. Nós conseguimos fazer coisas como passar algumas mensagens subliminares e passar alguns conteúdos indiretos do modo como a sociedade existe, ou que tipo de comportamentos é que podemos passar. O que levanta também algumas questões sobre a perigosidade de alguns jogos mais violentos, ou então também do próprio vício do jogo. Mas de notar que nem sempre esta possibilidade de haver os jogos violentos é mau em si mesma, porque se forem usados em ambientes controlados podem servir até para desmontar e para abordar certas questões que por vezes, quando não são abordadas, é que é mais problemático, e podemos entrar então numa linguagem mais próxima dos jovens se a fizermos através desta via dos jogos. Aqui um bocadinho também sobre sociologia.
Só para, com base em alguns dados estudos que foram sendo feitos na literatura, nós vemos o comportamento humano em jogo, aqui dividindo entre géneros e entre classes sociais. Nós vemos aqui que, por exemplo, os homens tendem a arriscar mais e tendem a resolver os conflitos de jogo mais com recurso à violência, que normalmente as mulheres exigem mais no que toca às estéticas e significados dos jogos, portanto, jogos aqui de vários tipos, e que normalmente as mulheres se preocupam mais com a dimensão social que os homens nas questões dos jogos, porque nós podemos ter, por exemplo, jogos com mais combate ou mais de interação social, e estas coisas depois manifestam-se. E que os homens tendem a estar mais disponíveis para jogar qualquer jogo, quando as mulheres normalmente têm mais, uma atitude mais seletiva. Interessante também aqui o caso das crianças, ao não terem medo de falhar, estão também disponíveis para jogar qualquer jogo, enquanto os adultos nem sempre é assim. Uma das principais dificuldades em jogar jogos com adultos é que eles vão ter medo de demonstrar a sua ignorância por não dominarem e controlarem e saberem jogar o novo sistema de jogo. E isto pode acontecer especialmente em níveis de educação mais elevados, em que existe um certo status que pode ficar em causa quando se apresenta algo novo que o utilizador não domina. E depois sabemos também que as pessoas mais expostas a jogos são as que estão mais disponíveis para jogar, portanto, isto será provavelmente metodologias cada vez mais fortes para usar com as gerações mais novas e aquelas que, como eu, não sendo dos mais novos já, mas já nascemos e crescemos com jogos, portanto, para nós já é um tipo de linguagem e de atividade muito comum, muito própria. Mas cuidado com isto, porque isto são apenas generalizações. Sabemos que estas questões estão em constante mutação, que as questões de género também têm de ser consideradas, nem sempre conseguimos fazer estas dicotomias e estas separações tão óbvias, mas serve apenas como guia para refletirmos até na origem do comportamento e como podemos usar ferramentas para nos adaptar a ele ou trabalhar com ele. Agora, que tipos de experiências é que nós podemos encontrar nos jogos? Podemos encontrar, por exemplo, experiências sensoriais, olfato, tato, cheiro, toque, todas essas coisas podem ser feitas através de um jogo, a visão, obviamente, e se entrarmos nos jogos analógicos, provavelmente podemos explorar mais este tipo de sensações, mas as visuais também e outras agora, através da realidade virtual, são exploradas também nos jogos digitais. Depois a fantasia, aqui a fantasia dos mundos fantasiosos que nós podemos criar através de um jogo. E isto, por exemplo, fantasias conhecidas como Senhor dos Anéis e Star Wars e coisas dessas, e muitas outras, por exemplo, das bandas desenhadas, que podem ser aqui narrativas e contextos um pouco mais obscuros para a maior parte ou do utilizador comum, mas existem aqui mundos de fantasia que podem ser explorados e isto pode ser muito cativante para certos utilizadores. A questão das narrativas, nós podemos ter jogos profundamente narrativos em que estamos a explorar as personagens, uma história, os momentos de conflito, os momentos de surpresa, todas essas coisas, tal como se fosse um livro, uma peça de teatro, nós podemos fazer também isto fortemente através dos jogos. Depois aqui as questões de desafio, há utilizadores que são muito focados, especialmente os mais competitivos, nesta coisa da superação do desafio, os jogos obviamente têm isso. A questão da camaradagem, que acontece muito, por exemplo, nos jogos multijogador, em que são vários jogadores a jogar o mesmo jogo, e mais ainda quando entramos aqui nos jogos colaborativos, ou cooperativos em equipas, que também é algo que motiva muito para poder jogar. A questão da descoberta, normalmente os jogos criam novos mundos, que devem ser explorados e estão lá para serem explorados. Isto é parte da motivação para muitos jogadores. Também parte da descoberta pode ser como funciona o sistema mecânico do jogo. O que é que eu posso ativar? Como é que vai acontecer? O que é que acontece se eu fizer desta maneira, se ativar isto, se escolher aquilo? Isto também está relacionado com a descoberta do sistema em si. E depois a expressão. A partir do momento em que temos agência, ou seja, temos possibilidade de facto de tomar decisões que afetam o jogo que estamos a jogar, nós temos formas de nos poder expressarmos. Tal seja, pode ser, por exemplo, na configuração das personagens, na configuração do layout do mundo, quando podemos interagir com ele, mas pode ser também no modo como comunicamos com os outros jogadores. Aqui também importante é a submissão, o desligar, porque falamos do conceito de círculo mágico, quando entramos nestes mundos virtuais, mesmo que seja um jogo físico, o mundo é virtual porque ele não existe, não é? Não está lá, mas quando entramos nestes mundos, estamos a desconectar do mundo real onde vivemos. E isto pode ser muito interessante para fazer até terapêuticas,
para focar noutras atividades, esquecendo, então, eventualmente, qualquer coisa que pode estar a afligir o utilizador no mundo real. Portanto, isto é muito comum, tal como desconectar de situações de stress da realidade. Depois aqui a experiência de destruição e criação, sendo os jogos normalmente ambientes seguros que nós criamos onde podemos fazer experimentação, podemos construir e criar sem as consequências negativas do erro, porque lá está, não é a realidade, é virtual, podemos fazer toda a experimentação de construção e destruição que quisermos para experimentar e ver coisas novas e assim aprender também durante o processo. Obviamente que as experiências depois então vão ser ou vão ser mais apreciadas por certos utilizadores do que outros. Então entramos aqui nos perfis dos jogadores. É apenas uma tipificação, mas podemos encontrar estes, por exemplo, os competidores, aqueles que gostam de desafios e tentam jogar sempre para ganhar, para fazer o melhor possível, independentemente do jogo. Os exploradores, aqueles que vão procurar então resolver o sistema de jogo, perceber como é que ele funciona, ao explorar o mundo que nos é proposto, mundo virtual proposto durante o jogo. Os colecionadores, muitos destes jogos o utilizador pode colecionar e combinar coisas, desde, por exemplo, o aspecto do seu avatar, ou até as coisas que vai construindo e colocando no território. E quando falo de território, eu falo do ambiente de jogo, do mundo virtual. Portanto, isto também ligado aos colecionadores. Aos empreendedores, aqueles que, estamos a falar também de jogos com decisões, logo jogos onde se pode planear aquilo que se quer fazer, e os empreendedores são normalmente os que gostam de fazer estes planos para ter uma boa performance no jogo e cumprir os objetivos. Depois os jokers são os perfis mais curiosos, que normalmente são os perfis que gostam das interações do jogo com os outros jogadores, de lançar este mundo em caos e verem como é que os outros reagem a isto, e eles podem ser os agentes de criação deste caos. Isto pode ser extremamente interessante e divertido para os jogos, mas pode ser também tão caótico que destrói a experiência para os outros jogadores e pode tornar a nossa ferramenta, porque estamos aqui a pensar em jogos como ferramenta de educação, a nossa ferramenta incapaz de gerar resultados que queremos. Portanto, é um perfil a dosear. Os artistas são aqueles que se gostam de expressar no jogo, podem se expressar das mais variadas maneiras, através daquilo que constroem, através daquilo que dizem e comunicam, até de papéis que podem assumir, portanto, ligam-se perfeitamente a estes casos. Depois temos os dirigentes, que têm uma relação, obviamente, com os empreendedores. Normalmente é quem gosta de comandar as tropas aqui num jogo, que normalmente são jogos multijogador, portanto, entram perfeitamente aqui alguém que quer comandar as tropas e pode ser um papel muito útil para um certo grupo ter uma boa performance no jogo. Depois os contadores de histórias, que gostam muito da parte narrativa, e mesmo quando a parte narrativa não existe, inventam e criam as suas próprias narrativas, por vezes para sistemas de jogo até bastante abstratos, mas também são aqueles que se interessam pela parte social, por explorar as personagens que estão a participar neste tipo de jogo. E depois os atores que gostam, no fundo, de ser o centro das atenções. Não que sejam os vencedores, mas que façam parte e estejam ativos naquilo que são os momentos de maior tensão, de maior trama, quando a trama é mais forte e quando esta desencadeia ações surpreendentes e que vão ficar na memória das pessoas. Portanto, e concluímos aqui com o construtor, que é algo mais operacional, mas também relacionado com o empreendedor, e com o colecionador, por vezes, que é alguém que está a ver o sistema de jogo e a construir e a tentar fazer coisas novas durante o jogo. Portanto, estes são alguns dos perfis. Na realidade, nós podemos nos identificar mais com um certo perfil, mas normalmente é um espectro, ou seja, temos dimensões de vários perfis ao mesmo tempo, em proporções distintas, mas também o facto de o próprio jogo em si pode gerar tipos de perfis diferentes. Por exemplo, num tipo de jogo podemos assumir mais um perfil, no outro, que também pode estar relacionado com a nossa disposição, com o contexto e com quem jogamos. Agora, há algumas tipologias. Nós podemos também separar isto em três fluxos mais simplificados e podemos identificar aqui os abstracionistas, que são aqueles que gostam de resolver problemas e resolver generalizações e estão a tentar a mestria, fazer cada vez melhor. Aqui, os artesãos, que estão a expressar, estão a criar coisas, estão à procura da novidade, da experimentação e de uma relação com a criatividade. E aqui, os dramáticos, que querem estudar a empatia, a humanização, as relações sociais, com uma forte relação, obviamente, com a narrativa dos jogos. Podemos dividir também os jogos em tipos de desafios físicos, mentais e sociais. Portanto, todas estas coisas se relacionam e nós, quando enquadramos o nosso jogo, estamos
quase sempre, devíamos ter em consideração este tipo de coisas para termos noção, provavelmente, dos impactos nos utilizadores dos jogos que estamos a criar. Mas entramos aqui nos jogos de tabuleiro. E eu quero dar aqui um certo destaque, porque neste momento eles podem ser, se calhar, apesar de serem muito conhecidos, os novos são os mais desconhecidos, provavelmente do grande público. Para notar aqui que, por exemplo, os jogos de tabuleiro mudaram muito, e se, por exemplo, o Monopoly continua a ser uma referência, é um jogo de 1935, e se compararmos com tecnologia da mesma época, vemos que, por exemplo, um automóvel mudou muito desde 1935, e a mesma coisa com o computador, e aqui o Risk em português, também é um jogo de 57, que podemos ver um computador como era em 57. Portanto, podemos ver que todas estas coisas são tecnologias, nem é só o digital que é tecnologia, as coisas mudaram muito e evoluíram muito nos últimos anos. Portanto, mesmo dentro dos jogos analógicos, devemos esperar utilizar outras coisas mais atuais. Portanto, muita coisa evoluiu. E hoje em dia temos aqui, por exemplo, alguns casos já de grandes simuladores. Está aqui um exemplo de um simulador militar, que é este jogo Napoleon Empire, e podemos então ter coisas realmente com outro tipo de experiência. Porque os analógicos, no fundo, eles são úteis por vários motivos e são úteis aqui para a aprendizagem. Para já, eles não têm sistema de automatização no sistema de jogo. Ou seja, o que o jogador fizer é o que acontece no jogo e, portanto, eles têm que dominar o jogo para o jogo funcionar. E os componentes físicos para manusear geram então os tais sistemas transparentes que nos permitem ver as relações entre as causas e os efeitos. E depois tem um sistema de regras codificado para humanos, e esta noção de ler as regras e saber dominar as regras e de como as implementar também nos pode proporcionar ferramentas para avaliar outras coisas, até das capacidades cognitivas dos nossos utilizadores. E exigem um processo de aprendizagem próprio. Normalmente não têm os tutoriais como os jogos digitais, que é uma das forças. Uma das forças dos digitais também é o sistema de automação, que faz o forçar das regras. Aqui nos analógicos não tem isso. No entanto, isto faz com que depois os professores tenham de ser ainda mais presentes a ensinar, a explicar e a analisar o jogo. Isto leva a mais envolvimento ativo dos jogadores, porque se eles não conhecerem o jogo e não estiverem ativos, ele não vai funcionar. E sempre há alguma forma de colaboração, porque é sempre um acordo, quase um acordo social, de um contrato social, em que quando as pessoas vão jogar um jogo vão acordar que vão respeitar as regras e vão colaborar, nem que seja através daquela dinâmica. E os jogos, neste caso os analógicos, expressam as múltiplas formas de comunicação, multicanal, que são interessantes até para treinarmos competências num mundo cada vez mais digitalizado, onde por vezes essas competências de comunicação e essas competências emocionais são altamente importantes. E também, como são tangíveis, ajudam a planear e tomar decisões, porque nos permitem organizar visualmente e do modo físico, por passos e por etapas, este tipo de experiências. E podemos ver aqui alguns das experiências destes jogos analógicos, aqui especialmente no caso dos Eurogames, e vemos que, acima de tudo, é a interação social. Portanto, algo que é cada vez mais valorizado, apesar de estarmos numa época de hiperconectividade, podemos sentir que não nos conectamos efetivamente a ninguém. E isto são a quantidade de jogos analógicos criados, especialmente jogos de tabuleiro, nos últimos anos, e podemos ver que o crescimento é exponencial. Mas aqui uma relação entre analógico e digital. Eles não são opostos, muito pelo contrário. E podemos, e é muito usado a prototipagem analógica de jogos digitais. Ou seja, interessa-nos saber também os analógicos, porque temos uma área que nos ajuda a fazer protótipos, pois é uma área mais restrita para trabalhar, que nos vai forçosamente gerar mais criatividade. Obriga a simplificar, quase sempre, o que é bom para qualquer tipo de produto que se queira criar. E a jogabilidade depende dos mecanismos. Se soubermos muitos mecanismos, nos analógicos vamos ter muitos recursos para depois implementar em digital. E é bom ter estes protótipos analógicos, porque conseguimos facilmente analisar a economia de jogo, e os jogos todos têm uma economia e estes sistemas de feedback, e se isto não estiver bem desenvolvido, o jogo não vai funcionar, e para isso é importante que os sistemas sejam transparentes e consigamos isolar os elementos dos jogos quando os estamos a desenvolver. E o analógico é muito mais fácil de prototipar, de estar rapidamente, identificar mais ideias para as abandonarmos, e para analisar também o processo de tomada de decisão e a agência dos jogadores. E estes testes físicos permitem-nos testar comportamento humano, e quando temos tudo isto testado nos primeiros protótipos, podemos então passar para o jogo digital.
e podemos ver aqui alguma da literatura que existe especificamente em técnicas de prototipagem analógica para depois apoiar o desenvolvimento de jogos digitais, e é uma metodologia mais do que conhecida, muito testada e muito utilizada eh, na- em estúdios de jogos e até em laboratórios de investigação. Mas temos que saber desconstruir aqui os nossos jogos. E aqui, quando falamos em gamificação, se virem da literatura disponível, vão encontrar quase sempre algumas frameworks, algumas metodologias, e a MDA é uma das mais conhecidas de todas. Apesar de ter sido criada especificamente para jogos de entretenimento, ou jogos no geral, ela tem muita aplicabilidade em gamificação porque nos torna claros como é que se constroem este tipo de sistemas. E neste sistema, isto parte do princípio de que há um designer que define as mecânicas de jogo. As mecânicas, por seu lado, quando ativadas, vão gerar dinâmicas, e essas dinâmicas, em ativação, em progressão ou em ciclo, vão gerar estéticas. Estes estéticos que hoje em dia estamos a adotar o termo experiências, porque é mais claro, e essas experiências são vividas do lado do jogador. Portanto, o designer é quem cria e depois há aqui um fluxo em que a experiência é sentida por um jogador, e o designer, a única coisa que pode fazer para tentar mudar as experiências é mudar então o sistema através das mecânicas de jogo. No fundo, basicamente é isto, a MDA, estes princípios. Claramente esta MDA está muito vocacionada para o jogo digital. Porquê? Porque tem este fluxo linear. E este fluxo linear entre designer e criador é garantido pelo interface, pelo, pela plataforma usada e pelo facto dos jogos digitais terem sistema de automação que força as regras e força a jogar de um determinado modo. Nos jogos analógicos não é bem assim. Aqui o jogador e o designer estão ao mesmo nível e interagem com todas as dimensões ao mesmo tempo, e é por isso que normalmente, quando jogamos jogos analógicos, os utilizadores tendem a criar as suas regras da casa e as suas variantes. É por isso que, mesmo dos jogos de massa mais conhecidos, provavelmente cada grupo vai jogar com algumas alterações diferentes das regras, o que para o ensino nem sempre é mau, uma vez que pode ser parte do processo criativo de adaptação ao utilizador, ao aluno, para fazer mais sentido e ser mais eficiente com ele. E esta é uma outra metodologia que eu criei e apresentei já, que faz aqui uma distinção entre mecânicas e mecanismos, que depois vamos ver mais à frente, e isto é simplesmente para, quando estamos a analisar o sistema de jogo, irmos aos detalhes mais pequenos e dividir estas mecânicas nos mais pequenos elementos para identificarmos e sabermos quais combinar para criar então o tipo de experiências que nós queremos. Um exemplo da MDA aqui aplicada a um caso muito conhecido, vemos aqui o exemplo do jogo das damas, que é um jogo muito conhecido, em que podemos identificar, por exemplo, como mecânica um movimento padrão, é como as peças se movimentam no tabuleiro, tem um certo padrão, é aquele que devemos respeitar, e depois, quando as peças se movimentam, gera-se uma dinâmica, e pode ser uma dinâmica de captura de peças. E esta captura de peças, a tal estética ou experiência, na percepção dos jogadores, pode ser vista como um ato de agressão, e é por isso que podemos dizer que um jogo das damas é quase um combate. Uh, mas podemos usar aqui outro tipo de técnicas, que é o design pela narrativa, quando na outra era um design pelas mecânicas. Podemos ter uma narrativa, essa narrativa define as personagens e essas personagens vão ter interações e conflitos e resolução. E depois isto podemos e devemos gerar então os tais sistemas mecânicos para resolver estas interações, conflitos e resoluções, e isto depois então vai dar os resultados e podemos organizar, por exemplo, a nossa narrativa em árvore ou linear. Pode ser ramificada ou linear, depende do que é que queiramos fazer, sendo que normalmente a ramificada pode dar origem a múltiplos resultados, a múltiplos desenlaces para a história, depende sempre do que é que queiramos fazer, e depois isto vai permitir a progressão na tal árvore linear ou árvore ramificada, que é o mais variável. Importa também fazer aqui uma distinção entre ludologia e narratologia. Nós definimos como ludologia o estudo do sistema mecânico dos jogos. Portanto, todos os jogos têm esta dimensão ludológica, em que temos que construir o tal sistema que funciona por inputs, outputs, feedbacks e progressão. E muitos deles, quase todos, têm esta dimensão narratológica também, o estudo das narrativas dos jogos. Se o jogo for abstrato, obviamente não tem esta parte, mas vemos aqui exemplos, por exemplo, no caso do God of War, que é um jogo muito conhecido, em que vemos aqui a parte da narratologia, que são, por exemplo, as cenas em que vamos ver a interação entre os personagens e o desenrolar da história, e depois a ludologia, a parte dos combates, uma vez que acaba por ser, na sua grande maioria, um jogo de combate, de aventura e de combate,
e derrotar inimigos através de múltiplas habilidades, as tais mecânicas que os jogadores podem aplicar no jogo. Na verdade, efeitos práticos, sem ludologia não existe jogo, mas existe aqui um cruzamento da ludologia e da narratologia para criar jogos, e nós sabemos que jogos com uma forte componente narratológica tendem a ser melhor jogo. Porquê? Porque se misturamos as duas dimensões, torna-se mais simples perceber os sistemas abstratos. Isto tem uma relação direta, por exemplo, com a matemática. Se nós apresentamos problemas demasiado abstratos aos alunos, eles podem ter dificuldade em perceber como resolver. Mas se o problema for enquadrado com algo que seja, por exemplo, simulação da realidade, nós podemos facilitar o próprio modo de resolver e interpretar o próprio problema. É mais ou menos aqui a mesma coisa. Quanto ao feedback, já falei que é importante os jogos terem isto, têm de ter, e nós podemos dividir aqui o feedback, ou definir o feedback primeiro como um sistema que gera incentivos. E esses incentivos podem ser positivos, ou seja, incentivar a fazer alguma coisa, qualquer coisa que nós queiramos potenciar, ou negativos, impedir de fazer qualquer coisa. Portanto, podemos gerar aqui processos de aprendizagem, quer por uma via, quer por outra. Ter em consideração aqui que normalmente os feedbacks negativos relacionam-se aqui com o fator da aversão à perda, que normalmente costuma ser, de um modo assim muito simplista, o dobro dos efeitos de ganhar. Porque o efeito de perder pode ser muito poderoso, e quando digo perder não é propriamente perder o jogo, mas ser privado de certas coisas durante o jogo, certos poderes, habilidades, que nós vamos perdendo. Mas voltamos aqui outra vez aos jogos de tabuleiro. Porquê? Para explorar aqui o conceito de dissonância ludonarrativa. E eu aproveito para reforçar isto, porque para mim isto é claramente um problema. Porque quando vamos ver muitos jogos criados para estes fins educativos, nós vamos ver cópias de monopólios, vamos ver cópias de jogos da Glória, cópias de jogos de Trivial Pursuit, em que simplesmente são barras de progressão com lançamento de dados, com desafios ou perguntas. E isto entra na dissonância ludonarrativa, e vejamos aqui o caso do Monopólio. Trata-se de um jogo que supostamente é um simulador imobiliário, mas em que é que rolar dados e andar aqui a simular uma viagem aleatória está relacionado com o setor imobiliário? Não há aqui grande relação. Portanto, isto acaba por ser nada que ajude a compreender como é o sistema imobiliário. Portanto, fazia mais sentido usarmos, em vez de mecânicas de rolar dados e avançar, faria mais sentido, por exemplo, usar mecânicas de jogo de leilões, em que é uma questão de quem dá mais, quem tem disponibilidade para dar num certo momento, e depois temos os frutos do rendimento ao longo do tempo. Mas isto é apenas um exemplo, para refletir nestes efeitos que, por vezes, realmente não aproveitamos todo o potencial dos jogos. Uma breve história dos jogos de analógicos é importante para percebermos aqui os grandes marcos e de onde eles vêm. Nós vemos jogos chamados clássicos e tradicionais desde as primeiras civilizações, portanto, jogamos enquanto civilizações e cultura e comunidades humanas desde sempre, mas é mais ou menos no século XIX começam a surgir os jogos de mercado de massas, com o crescimento do maior tempo das famílias e da maior capacidade financeira, aqui relacionadas com os processos industriais, em que estes jogos vão começar a aparecer. No entanto, há aqui um marco, que é surgem os jogos de hobby. E grande parte dos jogos militares, que eram usados para simuladores, ficam obsoletos por causa do advento do computador. E a partir daqui começam a nascer, meados dos anos 50, do século XX, que surgem os jogos digitais, mas os jogos analógicos reinventam-se aqui em jogos mais de utilizador avançado, em que também entram na parte da simulação, e temos jogos de guerra, jogos narrativos, os chamados Eurogames, que são jogos com sistemas de interação de baixo conflito, mas rápidos, mas conseguem simular jogos de estratégia avançados, e depois os jogos de simulação mais profundos e os jogos colecionáveis, aqui a partir dos anos 90, e de miniaturas. Por exemplo, entre os colecionáveis, um dos mais conhecidos é o Magic the Gathering, que criou um modelo de negócios que, por exemplo, pode ser replicado, e eu já vi replicado em alguns processos de gamificação, esta coisa do colecionismo e de podermos configurar e criar coisas novas com os recursos que temos. Sobre os jogos de tabuleiro modernos na educação, para ter aqui um reforço desta parte, porque me parece que é aquela que provavelmente onde pode haver mais lacunas, e que acaba por complementar até mais aquilo que está depois no guia metodológico. Normalmente usamos estes jogos e eles são melhores porque são determinísticos, portanto não são jogos muito afetados pelo fator aleatoriedade, não é lançar dados e avançar e onde calha
é o que acontece, não. Aqui os jogadores tomam decisões e há uma relação com o resultado daquilo que é obtido no contexto de jogo. Normalmente tem mecanismos inovadores, coisas muito diferentes, que permitem então simular praticamente qualquer coisa. E tem componentes de arte gráfica e design melhorados que nos ajudam a criar também imersão e melhores experiências. Tem uma duração controlável, portanto, nós sabemos exatamente quanto tempo pode durar o jogo. Isto é um elemento de design quando estamos a criar. Se nós queremos criar um jogo de 20 minutos, é só 20 minutos que vamos fazer, porque pode ser esse apenas o tempo que temos disponível para usar jogos. Portanto, não podemos correr o risco de ter um jogo que demora 3 horas, não concluirmos e vai ser uma grande frustração para todos, para os professores e para os alunos. E aqui o facto de haver também interações sem conflito direto para evitar aqui alguns efeitos negativos da competição, mas também para ensaiar aqui abordagens colaborativas, uma vez que nós podemos criar jogos colaborativos em que todos os utilizadores estão a competir contra o sistema de jogo. Portanto, estão em conjunto a resolver. Um exemplo muito conhecido de um jogo destes é Pandemic, em que os jogadores são uma série de especialistas em doenças, em pandemias que estão a tentar controlar uma série de doenças pelo mundo. E também aqui esta dimensão de evitar a eliminação de jogadores. Porquê? Porque muitos jogos também destes designs não muito adequados eliminam os jogadores durante os processos. E nós não queremos e não devemos eliminar os nossos alunos das nossas atividades de ensino baseadas em jogos. Nós queremos é que eles estejam sempre no jogo. Portanto, evitamos estes mecanismos de eliminação de jogadores. E depois temos temas e narrativas para todos os utilizadores e perfis, o que pode gerar motivação adicional. Um exemplo de evitar a dissonância ludonarrativa é através de alguma introdução de narrativa nos jogos, e vemos aqui o caso em que deste jogo que é sobre a Segunda Guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, não, sobre a Guerra Fria, e nós vemos aqui uma carta que representa a Guerra Colonial Portuguesa e que tem um efeito no jogo. Portanto, há aqui o Império Português entra em colapso, começa a colapsar, e nós vemos a influência da União Soviética aqui, quer em Angola e em Moçambique, e isto é um exemplo da relação do jogo através da narrativa e como podemos ir combinar aqui uma série de mecanismos, embora simples e analógicos, para fazer esta representação, e neste caso é através de sistemas de maioria e de controle de territórios que são aqui representados até através de uma árvore ramificada de ligações. Depois também temos aqui alguns exemplos de coisas que estão a acontecer. O mundo dos jogos era muito dominado por homens e nós vemos agora uma modificação em que começamos a ver o caso das mulheres, felizmente, a entrarem também como criadoras e a criarem novas estéticas, novos produtos, e isto relaciona-se com o caso de fugirmos a alguns dos estereótipos dos jogos para tentar então chegar a novos utilizadores e a novas áreas. Temos aqui o exemplo de um jogo que é um jogo sobre aves e que simula os habitats destas aves e as interações entre elas. Portanto, um tema diferente daquilo que é habitual nos temas de jogos, em que não há combates, não há lutas, não há nada dessas coisas. Nós podemos também usar aqui os jogos para abordar temas complexos, e temos aqui o caso de um jogo que, que aborda este caminho, esta fuga dos escravos dos Estados Unidos durante o século XIX, em que nós estamos a tentar libertar os escravos e o próprio sistema de jogo está-nos a tentar prendê-los e a recuperá-los. Portanto, estes assuntos mais complexos, mais difíceis, podem ser abordados também neste tipo de jogos e até podemos fazer algum roleplay depois para as pessoas experimentarem papéis totalmente diferentes do que são. Alguns dos casos dos cursos que eu fui dando, que isto é uma da coisa que eu apresento, por exemplo, na Faculdade de Economia, em Coimbra, mas vemos aqui vários exemplos de notícias em que temos os jogos a serem utilizados como ferramentas de treino de competências, como ferramentas de recrutamento, como atividades em comunidades que têm importância social considerável e que estão a usar estes jogos até como modo de expressão social e cultural. Portanto, existe muita importância neste momento dada a estas coisas. Há alguma literatura que nos ajuda aqui a criar jogos, a prototipar e a dominar alguns dos conceitos. E era a parte em que íamos jogar um jogo, mas não podemos jogar aqui. Eu tinha preparado um jogo para jogarmos, por exemplo, através do G Drive, do Google Drive. Portanto, é possível fazer este tipo de coisas e seria um jogo
para abordar aqui dinâmicas colaborativas, mas não podemos fazer porque a sessão está assíncrona. Para entrarmos aqui na gamificação, eu dividi isto como jogos para além do entretenimento. A gamificação normalmente usa elementos de jogos em situações de não jogo, portanto, transforma uma coisa que normalmente já existe, adicionando-lhe os tais mecanismos, as tais mecânicas, para poder ser motivador e influenciarmos o comportamento dos utilizadores. Muito normalmente, é muito habitual ser dividido e ser identificado como pontos, crachás, quadros líderes e recompensas. Mas isto não é tudo o que se pode fazer em gamificação. Isto até são os modelos mais simples e depois eu, no próprio guia metodológico, vou falando disto e vou comentando mais à frente alguns destes casos. Vemos aqui alguns exemplos muito simples. Temos aqui o exemplo de uma escada que foi transformada num piano, em que as teclas tocam quando os utilizadores pisam, isto para levar a que os utilizadores deixem de usar as escadas rolantes. Portanto, normalmente isto, neste caso, não é propriamente, mas podemos ter aqui isto combinado com modelos mais extrínsecos, em que os objetivos são fora do sistema de jogo e normalmente é aqui que entram as recompensas e os prémios externos. Depois temos então também os serious games, que normalmente já são jogos, já são criados especificamente para um fim, mas o objetivo é atingir aqui objetivos próprios definidos. No caso da educação, só podem ser os nossos conteúdos prévios, portanto o jogo é construído para chegar àqueles conteúdos, e o jogo tem de ser motivador e cativante por si só, ou seja, essa é a parte do envolvimento, os alunos quererem jogar o jogo porque o jogo é interessante por si mesmo, pela experiência que cria, e ao terem essa experiência e aprenderem os conteúdos. Portanto, há aqui uma integração do sistema de jogo com os temas e objetivos, e eu estou aqui numa fotografia a dinamizar um jogo criado para alunos de arquitetura, neste caso do ISCTE. É um jogo sobre reabilitação e renovação urbana. Este aqui, temos aqui um exemplo de gamificação, é aqui um caso também conhecido, em que temos aqui um radar, em que quando os utilizadores passam exatamente à velocidade recomendável, habilitam-se a ganhar uma lotaria com um prémio monetário, mas se passarem fora do limite, são multados. Portanto, um exemplo. Nós podemos ver os exemplos de gamificação nas redes sociais, por exemplo, o andar nos murais, quanto mais tempo, é um sistema de feedback em que estamos sempre à procura da melhor história no mural, mas os likes que recebemos também é um feedback de validação, quase de pontos daquilo que fazemos. Mas uns sistemas muito simples e que existem há muito tempo são, por exemplo, os sistemas de cartões de pontos de fidelização de clientes. Temos aqui o exemplo de que, por exemplo, imaginem que é uma lavagem de automóveis, à sexta lavagem tem uma lavagem gratuita, mas nós sabemos que se apresentarmos este cartão, são na mesma 5 lavagens para termos a oferta, se oferecermos duas automaticamente ao utilizador, eles vão estar mais investidos, porque sentem que já progrediram mais no jogo, mais um ensinamento dos jogos que podemos trazer para as nossas atividades. Esta sensação de progressão faz com que exista a apropriação do jogo por parte dos utilizadores e eles queiram continuar no jogo, uma vez que sentem que já investiram bastante. Portanto, é exatamente a mesma coisa, mas é um modo como se apresenta aqui a informação e como se cria o próprio sistema que faz algum sentido. Este é o exemplo do outro Serious Game, já não é uma gamificação, em que é a criação de um sistema analógico. Isto era um sistema de otimização em que eu queria para resolver, isto é a Marinha Grande, a rede de escolas, onde se queriam localizar as escolas para dar resposta a todos os alunos, para todos ficarem à mínima distância possível de uma escola, porque eram contabilizados também os custos de transporte, mas também os custos de construir novas escolas e de as desativar. Portanto, um problema aqui complexo que foi transformado depois em jogo analógico, em jogo de tabuleiro, em que os utilizadores podem jogar o jogo, discutir, e tentar encontrar a melhor solução possível para este problema. Portanto, isto é um caso de um serious game. Normalmente, quando definimos os serious games, é que uma simulação, uma simulação, uma interseção entre a simulação, os jogos e a aprendizagem. Isto sempre focados nas experiências. Uma simulação é diferente de um jogo, porque normalmente numa simulação mantemos toda a parte que simula aquela realidade, enquanto num jogo removemos a parte que não nos interessa, normalmente aquela parte mais aborrecida, ficando apenas com a parte essencial. Aqui o segredo é descobrir qual é que é a parte essencial para manter e fazer este equilíbrio entre o lado sério e o lado de jogabilidade. Na realidade, costuma ser sempre assim. Costumamos começar pelos objetivos sérios do jogo, e aqui isto serve também para a gamificação. Portanto, são os requisitos, pode ser a nossa matéria, o que é que nós queremos ensinar. Portanto, definimos os requisitos,
Possivelmente vamos contratar um designer de jogos, ou se fomos nós o designer, somos nós que temos que atender esses requisitos, que define então o sistema de jogo, o jogador interage com o sistema de jogo devolve resultados que são as tais experiências de jogo. E é depois aqui que temos que fazer a avaliação. Será que estas experiências de jogo se relacionam com os objetivos sérios que queríamos invocar pela primeira vez? E é isto que obriga depois a ciclos e a avaliações e a correções dos próprios jogos, sendo que há muito aqui a noção de criação do sistema de jogo, teste, correção, até chegarmos eventualmente a uma solução que é boa para aquilo que nós queremos. Quando estamos a fazer um jogo, um serious game ou uma gamificação, temos que equilibrar aqui duas coisas. O nosso sistema é composto por regras mecânicas e narrativas, e o peso da simulação e a complexidade deve ser equilibrada com a simplicidade e jogabilidade, porque se for muito difícil de jogar e muito complexo, provavelmente ninguém conseguirá jogar o jogo, e o jogo pode ficar mais pesado ou mais leve, e isso ser muito importante para a eficácia. Por exemplo, se for muito pesado, ter uma curva de aprendizagem grande no início, e por melhor que o jogo possa ser, provavelmente os utilizadores nunca lhe vão dar a devida hipótese do jogo poder manifestar o seu potencial. Portanto, convém equilibrar isto e ter a noção de que não devemos estar a propor coisas muito pesadas ou muito complexas, pelo menos numa parte inicial, e conseguir mitigar isso com um sistema de progressão, tal como a teoria do flow, em que a complexidade vai evoluindo à medida do tempo. Num sistema de jogo orientado para objetivos aplicados, quer seja gamificação ou serious games, normalmente há aqui o designer do jogo, que é quem cria o jogo. E quando digo aqui designer, não estou a falar só da parte gráfica. Designer de jogo é quem cria o sistema mecânico do jogo, principalmente. E depois devemos ter aqui os especialistas em conteúdos e simulação. Normalmente aqui os professores, quando isto é feito em equipas, há o game designer e há o professor, que estão a trabalhar em conjunto. Por vezes a mesma pessoa consegue fazer os vários papéis, se tiver competências e formação para isso. E depois haver também alguém que faça a facilitação, a mediação do processo, porque, como falei, os jogos como sistemas emergentes e que podem ser imprevisíveis, é mesmo necessário acautelar sempre que tipo de experiências é que estão a ser passadas e o que é que os alunos experimentaram e aprenderam com o processo. E também para evitar algumas situações que podem ser até problemáticas, porque podem surgir situações perigosas ou desagradáveis ou até traumáticas em alguns jogos se não tiverem a devida mediação. E possibilidades de aplicação. Como é que nós podemos fazer isto na prática? Nós podemos usar jogos já existentes, podemos adaptar os jogos existentes ou podemos desenvolver os nossos jogos. Sendo que, obviamente, os custos aumentam à medida que vamos descendo, a dificuldade aumenta e o tempo que demora também aumenta. Portanto, usar um jogo já existente é sempre o mais recomendável, mas, no entanto, ele pode não estar adaptado para os nossos utilizadores, para os nossos alunos, ou para os conteúdos, ou matérias, ou abordagem, ou tempo que temos disponível. Portanto, normalmente os serious games tendem a ter um sistema por objetivos, e o mais comum normalmente é definir os objetivos primeiro e depois ter estas etapas depois do jogo de análise e reflexão do que foi feito, e depois ter aqui umas métricas de impacto e para avaliar. Por vezes na educação são os resultados dos alunos nas provas oficiais, por vezes pode ser através de trabalhos ou pode ser, por exemplo, uma avaliação complementar. E o que nós sabemos da literatura e da experiência também é que normalmente estas abordagens de jogos funcionam melhor quando conjugadas com outras abordagens também, e tudo estar integrado e não haver aqui uma substituição total de tudo. Normalmente os jogos educativos ou com esta designação tendem a não ser muito interessantes para os utilizadores, porque muitas vezes são criados por professores e educadores sem o conhecimento de design e desenvolvimento de jogos. Portanto, o que vão fazer, vão replicar aquilo que são os jogos de massas, do mercado de massas, que muitas vezes estão totalmente desatualizados, como vimos, alguns são quase centenários, e perde-se muito aquilo que é o potencial lúdico daquilo que são os designs mais atuais. Evitar esta coisa das colagens, e muitas vezes o excesso de foco nos conteúdos acaba por destruir o jogo ou transformar num jogo de perguntas e respostas que acaba por ser apenas um teste disfarçado, e obviamente os alunos percebem isso. De alguma investigação recente que foi feita, alguns colegas espanhóis conseguiram concluir que, por exemplo, e era para o ensino da matemática, alguns alunos aprendiam mais em jogos que não eram criados como jogos matemáticos,
do que com os jogos criados especificamente para a matemática, sobre a matemática. Portanto, aqui o poder lúdico, e quando o jogo tem um sistema forte, ele realmente, os conteúdos podem estar lá e eles podem ser verdadeiramente conjugados com a aprendizagem, em que a aprendizagem acontece porque o jogo em si está direcionado para o entretenimento. E nós sabemos que se as pessoas estiverem motivadas e num processo em que estão a sentir prazer no que estão a fazer, vão aprender mais. Portanto, evitar aqui o efeito do brócolo com cobertura de chocolate, porque no fundo o brócolo está lá da mesma. Existem outras formas de fazer isto e evitar esta coisa também de dissonância ludonarrativa, em que aquilo que o jogador está a fazer no jogo não tem relação com a realidade simulada, o que é uma pena, porque nós, neste momento, temos técnicas de design suficientes para evitarmos estas dissonâncias. E aqui uma brincadeira para pararem com os quizzes. Por exemplo, se quiserem perguntar qualquer coisa, nunca façam, por exemplo, para derrotar este monstro, qual é a capital de Portugal? Se querem que o aluno aprenda, através de um jogo deste tipo, um jogo de aventura, qual é que é a capital de Portugal, façam um jogo em que, por exemplo, ele precise de construir uma arma a Lisboa, porque só lá é que existe um ferreiro, e depois tem de recolher os materiais de uma zona que é a produção de minérios, e assim vão fazer um jogo que pode ter mecanismos intrínsecos e ajudem à aprendizagem. Portanto, não fazer aqui coisas desconectadas, porque nós podemos fazer isto de outra maneira e fazer jogos muito parecidos àqueles que são os jogos de entretenimento, que são aqueles que cativam, mas na mesma serem jogos de entretenimento. Há algumas vantagens e desvantagens dos jogos. No caso dos serious games e destas gamificações, normalmente o jogador joga poucas vezes o mesmo jogo, o que nos evita ter coisas com elevada rejogabilidade. E não precisamos ter tanta preocupação com o equilíbrio de jogo, porque quando se joga poucas vezes, estes desequilíbrios não são tão evidentes. E depois, a presença do facilitador pode evitar até terem que escrever as regras. Isto no caso dos jogos analógicos, pode ser a própria pessoa que ensina a jogar, e porque o processo de criação de manuais e de regras é um processo demorado e dispendioso, e nestes casos o próprio facilitador, que costuma ser o professor, pode adaptar o jogo em tempo real, e isto pode ser uma força para adaptar às condições existentes, aos alunos ou àquilo que são os conteúdos. E normalmente ninguém exige componentes gráficos de muito elevada qualidade. Muitos dos jogos que eu tenho feito, alguns são feitos até apenas com ferramentas do Microsoft Office, coisas muito simples, com iconografia e símbolos geométricos, e funciona perfeitamente para os seus objetivos. E estas atividades de debriefing podem ser feitas por qualquer pessoa, desde que tenha uma noção, técnicas de facilitação e moderação. Isto capacita os alunos porque faz com que eles possam, por eles mesmos, chegar ao fim do jogo, e podemos usar aqui até jogos que falham redondamente como exemplos de, através da facilitação, de dizer de como não fazer. Estão a ver, este exemplo aconteceu assim, falharam redondamente ou não tiveram o tipo de comportamento que se pretendia. Eu lembro num caso que fiz uma vez num projeto em que era sobre logística e os utilizadores estavam a fazer tudo menos redes eficientes de transportes, e isso serviu para aprender na mesma sobre o processo. Portanto, o que eu recomendo, a minha proposta para serious games e para gamificação, é começar por usar jogos existentes. Isto vai dar mais conhecimento e experiência, e enquanto isso, serem jogadores também, para irem aprendendo toda a cultura dos jogos, porque ela é essencial. Ninguém constrói nada num certo tipo de mundo se não for primeiro um consumidor disso. É como para ser um escritor, é preciso primeiro ser um leitor, e depois, se forem conhecendo jogos, vão poder então tentar adaptar e modificar. Aqui a adaptação tende a ser mais fácil no analógico, mas alguns digitais já permitem, com conhecimentos relativamente limitados de programação, fazer algumas adaptações. E depois, à medida que se vai aprendendo design de jogos, depois de aprender a fazer modificações, podemos criar os nossos próprios jogos do zero. Agora, mais sobre gamificação. Há alguns livros para complementar aqui a informação. Aqui o Rules of Play, sobre alguns conceitos fundamentais. Aqui sobre algumas abordagens genéricas da gamificação. Este sobre Serious Games também entra nesta área. E, acima de tudo, o Actionable Gamification, que está no Guia Metodológico, a explicação de como podemos ter estas dimensões, outras dimensões a avaliar num jogo, ao longo do tempo, ao longo do sistema de progressão, e relacionadas com os vários perfis. Portanto, uma metodologia muito relevante, e aquilo que é a minha principal recomendação como obra de gamificação.
A gamificação clássica, vamos chamar-lhe assim, é baseada em pontos, quadros de líderes, badges ou crachás e recompensas. No entanto, isto pode ter graves problemas, simplificação e resultados negativos. Uh, Portanto, isto é qualquer coisa que vamos explorar depois, e o guia metodológico fala nisto porque depois pode ser altamente preocupante, uma vez que nós podemos estar a potenciar uns alunos e a impedir outros, podemos estar a criar badges que não têm significado e as recompensas não conseguimos que elas cresçam sempre indefinidamente, e vai chegar a um momento em que não temos mais nada para oferecer. Portanto, pensar muito bem estes modelos. Aqui há alguns exemplos. Esta foi uma sessão com professores aqui da comunidade do Oeste, em que estivemos a adaptar jogos para poderem usar em contexto de sala de aula. Portanto, a primeira etapa mais simples, em que partimos de coisas que já existem. Aqui o caso de um jogo já criado para planeamento urbano aqui no Politécnico de Leiria, em que um jogo criado especificamente para fazer as primeiras etapas do processo de planeamento, da tomada de decisão. Aqui também outro jogo já para abordar questões mais complexas, por exemplo, dos usos dos solos e questões de infraestruturas. Aqui já com alunos de arquitetura na Universidade Portucalense, para abordarmos, por exemplo, a morfologia urbana, a forma da cidade e os usos. E depois podemos fazer assim jogos mais genéricos, isto é na Faculdade de Economia, em que estamos a fazer jogos para treino de competências, e também podemos usar jogos para explorar conceitos, para atividades de apoio de brainstorming, e podemos fazer sessões participativas e de planeamento estratégico. Isto já foi no Student Hub na Universidade de Coimbra, em que podemos repensar as próprias instituições através destes métodos. Isto também na Faculdade de Economia, vemos aqui um Business Model Canvas, que é muito usado, por exemplo, para modelos de negócios, em que podemos também gamificá-lo, gerindo o tempo em que eles têm para trabalhar em cada uma das etapas e incentivos de classificação e atitude crítica perante os próprios trabalhos que estão a criar. E isto tudo através de um modelo de progressão gamificado. E vemos aqui alguns desses elementos que levam os utilizadores a focar em elementos e a comparar as próprias dimensões do que acabaram de criar. E, obviamente, estes jogos são também utilizados, isto é, na Universidade de Lusófona, nas aulas de Game Design, em que podemos usar os jogos como elementos para prototipar e criar os nossos conceitos depois para serem usados em jogos digitais. E aqui também um sistema semelhante de prototipagem, sistemas interativos, aqui já na Universidade Europeia, no IAD, em que criei esse tipo de coisas também, isto também no Politécnico de Leiria, em que ao reforçarmos a cultura de jogos estamos a dar mais exemplos e a dar mais possibilidades que vão inspirar os alunos ou os professores a criarem novos produtos no final. Podemos fazer também estes simuladores, isto é na Escola de Verão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que criei este simulador territorial, em que através da repetida etapas repetidas de erros, ou seja, deixamos os utilizadores errarem para eles aprenderem com o processo, eles vão cada vez construindo e fazendo coisas mais eficientes, e aqui era para abordar o conceito da sustentabilidade territorial. E vemos aqui esses mesmos modelos também depois a serem explorados por múltiplos utilizadores, modelos simplificados para serem utilizados com crianças, modelos um bocadinho mais complexos, em que eles permitem decidir, ter sistemas de decisão sobre o território, e mesmo sistemas muito simples, com crianças mais pequenas. Isto é no ensino básico, em que podemos usar estes jogos para fazer sessões de design thinking, para eles repensarem como são as suas escolas e como é a envolvente urbana, e aqui abordamos então as matérias de estudo do meio, de ambiente, urbanismo e a própria organização funcional da escola. E também aqui no caso de planeamento com instituições, em que podemos usar estes métodos para refletir em conjunto, encontrar soluções e fazer propostas para tentar mudar o modo como as instituições funcionam. Este caso no Ixadouro, onde foi feito. Depois aqui, prototipando jogos terapêuticos, isto é na escola de saúde, portanto podemos fazer também estes protótipos para criar atividades terapêuticas, isto com alunos de terapia ocupacional, de nutrição, de fisioterapia, portanto cursos da área da saúde.
E aqui uma metodologia que tenho vindo a desenvolver para ajudar a fazer estes protótipos no modo rápido. Isto foi na Universidade Nova de Lisboa, numa conferência internacional, em que numa hora e meia eles conseguiram criar protótipos jogáveis, e vemos aqui já no Politécnico de Santarém, Escola de Educação, onde vemos alguns professores, investigadores da área de educação, também a usar estes modelos que eu tenho desenvolvido com metodologias de apoio à criação de jogos, e vemos aqui estes modelos que vão evoluindo e agora estão já com mais eficientes, e isto aconteceu na ViennaCon, um workshop de desenvolvimento de jogos, numa das convenções nacionais de jogos de tabuleiro. Este é o exemplo de um caso do jogo que eu desenvolvi para um projeto FCT, da Universidade de Aveiro, em que houve um primeiro protótipo analógico e depois ele foi transformado em jogo híbrido, aqui com uma aplicação que corre e de um tablet que ajuda os utilizadores a desenvolver a narrativa e a guiar durante o processo de tomada de decisão do próprio jogo, aqui um jogo de aventura. E podemos fazer também coisas muito experimentais. Este é o caso do meu cartão de visita, em que está aqui a fase de prototipagem, em que tem os dados normais na parte da frente, mas na parte de trás tem um jogo, um pequeno jogo feito de papel e caneta, apenas com um dado, e depois com a ligação para aquilo que é o processo de desenvolvimento deste jogo, explicando o que é isto dos jogos aplicados. E esse mesmo jogo depois, numa aula do ensino básico, em que podemos pedir aos alunos para decorarem o jogo e criarem coisas novas, seguindo aquele modelo, uma vez que já tem um guia de orientação. E estas é umas imagens, o vídeo, penso que se pode ver, é um vídeo da Escola de Verão também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que foi criado aqui um jogo que acaba por ser aqui vive do caos destas interações, mas serve para aproximar aqui o objetivo, que era, por exemplo, as competências e as profissões, e fiz aqui um jogo cooperativo em que eles estão a combinar cartas de competências, que são as suas competências identificadas por eles próprios, para então se poderem candidatar às várias profissões. E isto foi uma coisa testada. Agora, eu tinha preparado um quiz para esta atividade, mas claro que era a brincar, porque eu estive a referir os problemas do quiz e era, no fundo, uma atividade no Minimeter, um Mentimeter, que tinha feito esta brincadeira de porque é que não devíamos usar, ou podíamos usar quizzes, e estavam todas certas, não é? Era mesmo uma brincadeira, mas acima de tudo era para, podemos ver que também podemos usar este tipo de ferramentas interativas para interagir então com os utilizadores, para recolhermos dados e para podermos criar coisas mais dinâmicas. É uma ferramenta que eu uso recorrentemente e recomendo. Também aqui o meu canal do YouTube ligado a jogos, principalmente a jogos analógicos, mas falo de jogos no geral e de jogos aplicados e de gamificação. Portanto, eu recomendo, se quiserem passar lá uma visita para ver, tem alguns conteúdos que podem assistir. Aqui algumas das referências que podem ir vendo, fica também disponível na apresentação. E para além do meu canal de YouTube, tem aqui o meu contacto e-mail e também o meu website, sítio de internet, onde tenho imagens e referências aos projetos que fui fazendo, às aulas, mas também às publicações científicas e da área de estudos dos jogos relacionadas com os conteúdos que andei aqui, que estive aqui a partilhar. Depois o guia metodológico tem mais dados, e eu espero que possam ser então úteis para vos apoiar nos processos de gamificação, de aplicação de jogos, para saberem então o que podem fazer, o que é mais fácil, onde podem ir, limitações, restrições, potencialidades, e para dar um primeiro passo nesta entrada deste novo mundo, sendo que é um mundo profundo e complexo, mas temos de começar por algum lado. Então vá, obrigado.